Sim. Ok. Novamente, agradeço a cada um que está presente. Nós vamos, então, iniciar. Hoje, a nossa aula é a aula número 7. E nós vamos falar sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ou a vinda do reino dos céus. Será que ela já veio? Será que ela vai vir? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando, nós temos 3 pontos importantes dentro dessa lição. Nós vamos falar sobre as profecias do Velho Testamento, nós vamos lembrar, as profecias do Novo Testamento e o cumprimento delas. Vamos entender como funciona todo esse processo. Isso que na segunda-feira a gente falou muito sobre os profetas, né, Regis? E aí, então, deu para esclarecer para os alunos lá a respeito do que a gente também vai falar um pouquinho hoje. Ok, vamos fazer uma oração? Regis? Amém. Uma boa noite para todos aí também. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Oremos. Senhor maravilhoso, Deus soberano e poderoso, nós te agradecemos por tua infinita bondade, pela tua misericórdia, ó Pai. Te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, a qual nós precisamos ouvir e obedecer, ó Pai, através da sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais este momento em que podemos meditar na tua santa palavra, aprender mais, ó Pai, sobre o Senhor, sobre o seu Filho Jesus e sobre a igreja que o seu Filho Jesus comprou com o próprio sangue. Esteja abençoando, ó Pai, a cada um de nós, a cada lar que está sendo representado aqui hoje, cada um em sua casa. Esteja abrindo sempre nossos corações e nos dando sempre o entendimento correto da tua palavra, ó Pai, para que haja unidade, pois assim é o desejo do seu Filho Jesus, ó Pai. Nós oramos, pedimos sempre as suas orientações e esteja sempre dirigindo e nos guiando através do Espírito Santo. Em nome do teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Pois bem, deixa eu ir adiantando alguma coisa aqui para nós também, sobre a vinda do reino de Deus. Bem, deixa eu colocar aqui a telinha, deixa eu achar ela aqui. Cadê a telinha? Ok, deixa eu só ajeitar a minha agora. Aumentar ela um pouco, para facilitar eu poder ver todo mundo também. Ok. Estão todos vendo a tela, que é onde a gente vai poder estar escrevendo e passando aqui algumas informações. Então, o que é o reino de Deus? A gente poderia falar sobre a vinda do reino, mas essa é a questão. Será que o reino de Deus já veio? Onde é que nós encontramos o reino de Deus? Será que ela vai vir ainda? Porque nós encontramos a Bíblia falando, virá, ainda não veio, sempre falando alguma coisa no futuro. Mas não é só isso, a gente encontra também falando em verbos no presente, verbos no futuro, verbos no presente. São coisas que a gente vai precisar tomar um certo cuidado na nossa leitura para a gente compreender quando o próprio texto diz, quando usa palavras no futuro e usa palavras no presente, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho. Agora, o que é que vocês, qual é a ideia, que vocês têm? Pergunta, então, tá? Qual ideia vocês têm sobre o reino? O que é o reino? Ele já veio? Alguém poderia dizer, responder, qual é a ideia que vocês têm sobre o reino dos céus, o reino de Deus? Alguém poderia fazer um comentário?
Meire, você tem alguma ideia sobre o que seria o reino de Deus? Ah, eu não sei se eu penso certo, né? Mas eu penso assim que o reino de Deus é a cidade assim onde o que ele foi preparar para nós, né? Quando ele morreu na cruz, ele disse que, né, antes dele ir, ele falou que ele ia para o Pai preparar lugar para nós, né? Então eu penso assim que é uma cidade que ele está preparando, né, fazendo ali para nós participarmos com ele, não juntamente com ele, que eu acho assim que nós vamos morar separado e de tempo em tempo, né, acredito eu assim que a ele venha para nós adorarmos a ele, a Deus, mais ou menos por aí. Ok, ok. Então, seria mais ou menos a ideia que a gente já encontra biblicamente, falando que Jesus foi preparar a morada ou o paraíso, é isso? Isso. Ótimo. Alguém mais quer fazer um comentário? Diego, qual a ideia que você tem, Diegão? Então, Carlos, acredito que o reino também é, é o que as pessoas que aceitam Jesus também, né, e obedece ele, acaba se incluindo nesse reino também, né? É mais ou menos o que ela falou também de um lugar preparado para nós. Ok. Que mais? Alguém mais? O reino de Deus foi antes que Jesus estava na Terra, esse reino não tinha se estabelecido. Então, quando Jesus estava aqui nessa Terra, esse reino não estava estabelecido, ele estava preparando. Qual foi o momento que Jesus preparou esse reino que hoje todos nós em Cristo Jesus pertencemos a esse reino? Esse reino foi preparado para nós, ele foi estabelecido em Atos 2:38, quando Deus deu poder para Pedro, Pedro pregou e converteu 3.000 pessoas. Naquele momento ali começou o reino de Deus, que foi a igreja. Então, o reino de Deus hoje aqui na terra é a igreja. Quer ir para o céu, tem que estar dentro desse reino. Então, o reino de Deus hoje é a igreja. Ótimo. Boas colocações. Tudo está certo, a ideia é essa, né? Agora, nós precisamos dessas ideias que a gente tem, né? Talvez um raciocínio pessoal que a gente tenha, uma ideia sobre o reino, a gente precisa verificar o que é que a Bíblia vai nos dizer para a gente não ficar no achômetro. Senão a gente pode dizer, cada um dizer uma coisa diferente da outra sobre o que seria o reino dos céus, ok? Então, nós vamos ver isso sendo dito, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, e a gente comprovando na Bíblia o que é que ela fala, não o que a gente acha que seja, né? Mas o que a Bíblia vai dizer para nós e vai nos abrir os olhos para entender o que é o reino dos céus. Ok. Então, o primeiro ponto nosso, nós vamos falar sobre as profecias do Velho Testamento sobre o reino de Deus. Nós vamos ver que o Velho Testamento fala sobre o reino, né? E ele vai falar no sentido futuro, tá? Então tem essa situação, no sentido futuro. Deixa eu só colocar aqui, ponto. Mas antes disso, deixa eu só esclarecer algumas coisinhas para a gente antes da nossa aula, né? Para a gente ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa questão de profecias, né, do que vem trazendo desde o Velho ao Novo Testamento. Bem, as profecias são interpretadas por diversas religiões. Cada religião, cada igreja, se pegar uma profecia, cada uma vai dizer uma coisa diferente, uma da outra, tá?
Dificilmente alguém vai falar a mesma coisa quando pega uma profecia do Velho Testamento e simplesmente só fica com aquela profecia lida do Velho Testamento. Você vai colocar 10 igrejas, cada uma vai dizer uma ideia que tem sobre aquela profecia. Bem, e você então pode fazer isso, você não vai conseguir encontrar duas que falem a mesma coisa. É muito difícil. Por quê? Porque pegou só o texto no Velho Testamento, ou aquela profecia que foi dada no Velho. Ok, mas por quê? Não há como interpretar uma profecia antes que ela faça o quê? Aconteça. Não tem como você interpretar, não tem como você explicar, não tem como você compreender 100% uma profecia antes que ela aconteça. Tá? Então, antes do seu cumprimento, não tem como você dizer o que ela é, o que vai acontecer com toda a certeza, a não ser que ela aconteça, a não ser que ela se cumpra. Quando ela se cumpre, aí sim você consegue entender tudo aquilo que foi dito. Então, os profetas do Velho Testamento também não entendiam o seu significado. Cada vez que eles diziam aquilo que Deus tinha dito para eles poderem passar, tá, aos israelitas, aos reis e tudo, eles mesmos não conseguiam compreender o que é que eles estavam falando. Mas aonde é que diz isso, que eles também não conseguiam entender? Olha só, isso lá no passado. Isso nós vamos encontrar em 1 Pedro. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, lá em 1 Pedro, e a gente vê o que é que ele está dizendo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o 12. Diego, você pode ler para nós? Posso? 1 Pedro, do 10 ao... Carlos, 1 Pedro? 1 Pedro, está cortando um pouquinho o seu sinal, mas 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Tá. Foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentadamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estavam a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foram revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam persecutar. A versão um pouquinho mais... Sim. Nós encontramos, então, dizendo a respeito das profecias que estavam sendo cumpridas no Novo Testamento, mas que os profetas, até mesmo os anjos, anelaram, desejavam saber, mas eles não tinham a resposta disso, né? E aí os apóstolos também não entendiam. E a gente pode encontrar uma das passagens lá em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha só. Isso Jesus dizendo, conversando com eles. Regis, pode ler para nós? Vamos lá. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. 6 e 7, né? Isso.
Deixa eu pegar aqui. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ok. Quer fazer um comentário, Regis, dessa passagem? Tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Aqui o contexto em que Jesus tinha pedido para que eles não saíssem de Jerusalém, né? Mas que eles ficassem ali. Porque dentro de poucos dias, lembrando, né, de que quando Jesus morreu, né, ressuscitou, ficou 40 dias, né, na terra ali, com os apóstolos, né, com várias pessoas, e Jesus fala que dentro de poucos dias o Espírito Santo iria descer sobre os apóstolos, né? E lembrando da festa lá de Pentecostes, né, que às vezes as pessoas não têm muita noção do que é a festa de Pentecostes, né? Mas ela significa era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso o nome de Pente, né, que vem de 5, de 50. Então, 10 dias depois, vai acontecer algo maravilhoso, algo surpreendente, e ali começa, de fato, né, a ser cumprido essas profecias que estão sendo ditas, né, pelos profetas, até mesmo pelos apóstolos. Então, Jesus fala, não lhes compete saber. Então, até então, eles estavam perdidos, né? Estavam perdidos, não sabiam, como você falou. Não se sabe o significado da profecia enquanto ela não se cumpre. Então, os discípulos, os apóstolos, ficaram perdidos por um tempo. Mas depois do que aconteceu, aí sim, caiu a ficha deles, né? É assim que a gente vê todo o contexto a respeito de profecia. Não tem como no Velho Testamento já dar a resposta daquilo que ainda iria acontecer. E só tinha como você saber quando acontecesse, ou quando se cumprisse aquilo que foi dito. Tanto é que a gente pode ir lá para Atos capítulo 2, né, que a gente dá uma continuidade aí nessa capítulo 1, capítulo 2, a gente vai encontrar Pedro falando. Pedro, quando ele começa a fazer a primeira pregação, né, que a gente diz assim, então é a hora que ele começa a revelar algumas coisas, que então foi cumprida. E aí ele, com os apóstolos, começam a entender tudo aquilo que já foi dito, tanto no passado, quanto então ali no presente. Tá? Então, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, ele vai falar o quê? Jesus dizendo direto para eles, olha, não compete a vocês saber dessas coisas que só Deus, pela sua autoridade. Então, não tem como você revelar, não tem como você revelar uma profecia, a não ser que ela se cumpra. E quando ela cumpre, aí você tem entendimento do que é que ele estava dizendo lá atrás, agora com o que está acontecendo. Bem, nós podemos, ou melhor, nós conhecemos várias pessoas aí, ou já ouvimos dizer de várias pessoas que tentaram, né, predizer a respeito do fim dos tempos, a respeito do fim dos tempos. E a gente até vai encontrar na Bíblia falando a respeito do fim dos tempos. Mas aí é onde a gente diz, precisa entender o texto e o contexto para você entender se esse fim dos tempos tem a ver com o fim do mundo ou está falando do fim do tempo daquele momento que eles estavam vivendo, né? Wellington quer dizer alguma coisa? Deixa eu só finalizar aqui, Wellington. Tiago, boa noite, entrou aí, ó. Tudo bem com você? Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Não, fica tranquilo. Estamos no começo. E aí, então, deixa eu só completar. Dessas pessoas que a gente conhece, nós conhecemos, então, já ouvimos falar, pelo menos, de Nostradamus. Nostradamus, então, ele deixou algo escrito sobre esse fim dos tempos. E ele diz é o fim do mundo mesmo. Ele predisse
que no dia 11/8 de 1999, o mundo iria acabar. Bom, o dia acabou, mas o mundo não. O dia encerrou com as 24 horas. Se fosse isso, a previsão dele estaria certa, né? Mas como a gente pode também prever que o dia vai terminar às 11h59, e olha lá os milésimos lá. Mas isso é para a gente entender que não tem como Jesus mesmo já disse aos apóstolos, não tem como ninguém saber aquilo que está reservado ao Pai. Até porque Jesus fala que só ele, quem sabe. Quando pergunta a respeito do fim do mundo, com relação ao fim, ele mesmo diz, não compete a mim e nem aos anjos, nem a ninguém. Somente a Deus Pai, ao Pai, está destinado saber quando é o fim. Ou, no caso, quando é a volta de Cristo para a Terra, para buscar a cada um de nós. Até porque ele nem vai descer à Terra, né? Nós vamos vê-lo no céu, mas ele não vai pousar aqui na Terra, porque a própria palavra já revela isso também para nós. Bem, Wellington, fique à vontade, pode falar. Só uma dúvida, professor, sobre a questão aí, né, em Atos, né? Em João 20, vai falar assim, né? João 20, capítulo 2, faz assim: novamente Jesus disse, a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio. Com isso, parou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo, se perdoares alguém, estarão perdoando. Então, essa questão aí, uma dúvida que eu tenho, ele deu o Espírito Santo no momento para eles ter a paz, né, e perder o medo? É uma dúvida que eu tenho sobre esse contexto aí. Ele enviou o Espírito Santo lá em Atos, e aqui em João 20, ele fala sobre esse contexto, né? Eu não sei se você já percebeu, não querendo colocar dúvida, mas é uma dúvida que eu tenho. Ele chega ali, ele está em porta fechada, né? E Jesus disse, né? Receba o Espírito Santo, se perdoares pecado, estarão perdoando, né? E queria que o senhor me explicasse um pouco aí sobre essa questão aí, nesse momento que ele manda, que ele aparece em portas fechadas em João 20. Aonde é? Eu preciso ver certinho o que é. Testemunho de João. João, capítulo 20. É a aparição dele no meio, é isso? Qual que é o versículo? É João 20? Wellington, João 20 o quê? Eu acredito que deve ser o 19, Regis. Jesus aparece aos discípulos. Lá em Lucas 24 também fala, né? Porque, se eu não estou enganado, eu acho que é isso que está dizendo aqui. Ó. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos, né? As mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes tiverdes, são retirados. Né? Esse ponto final aqui, aí eu vou dizer para você, Wellington, que a gente pode conversar isso depois, senão a gente vai começar a sair fora, tá? Desse contexto que a gente está falando aqui. Tudo bem para você? Pode ser? Tranquilo, beleza. Okay. Obrigado. Tá bem. Com relação à questão das profecias, né, que a gente vê falando aqui
da ideia, né, sobre o fim do mundo, a chegada do reino dos céus e tudo, a gente vê que tem pessoas falando profecias, tentando revelar o fim dos tempos ou revelar o que vai acontecer na vida das pessoas também, né? Mas o ponto nosso aqui, né, dentro da nossa aula, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos interpretar, a nossa intenção não é interpretar, tá, as profecias aqui ditas. Nós vamos ler, notar as características mencionadas, e ao invés de interpretar, nós vamos deixar, então, alguém falar. E quem é que vai falar para nós o que é cada coisa? A própria Bíblia vai nos dizer o que é cada coisa dessas que a gente vai ler, sobre as profecias do Velho Testamento e as profecias do Novo Testamento. Bem, vamos então ver, eu vou deixar depois anotado aqui o que o Wellington falou para a gente poder conversar e a gente ver e tirar as dúvidas também. Bem, a primeira passagem com relação ao Velho Testamento, vamos ver aqui então em Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 1 até o 4. Isso ocorreu mais ou menos em torno de 750 antes de Cristo, tá? Vamos ver um pouquinho aí sobre as profecias ditas no Velho Testamento a respeito de quê? A respeito do reino dos céus. Vamos lá. Tiago, você pode ler para nós Isaías, capítulo 2, versículo 1 até o 4, Velho Testamento. Sim, professor. Só deixa eu achar aqui rapidinho. Ok. Rola lá depois de Eclesiastes, ou no caso Provérbios, um pouco mais para frente de Provérbios, ali você vai encontrar Isaías, capítulo 2. Isaías 2, 1 ao 4. Isso. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Isaías, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, ouvi os céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas a Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, o povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Tiago, é Isaías mesmo? Regis, a sua versão é... É que eu tô com uma Bíblia aqui que não é a minha, professor. Eu peguei emprestado porque eu não estou em casa. Ah, tá. É uma versão... Mas é Isaías. É uma versão diferente mesmo. As palavras são bem diferentes. Sim. Deixa eu pedir... Regis, você está aí? Lê para nós na sua versão. Isaías, capítulo 2, do 1 ao 4. Isso. Eu vou ler na NVI, que ela é mais fácil de compreender. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó,
para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Ótimo. Nós vemos aqui Isaías fazer uma profecia de algo que iria acontecer. Tanto é que as palavras que você pode ver estão tudo no futuro. Essas são as coisas que a gente precisa perceber quando a gente está fazendo a leitura. Então, ele está falando sempre nos últimos dias, como a gente pode encontrar aqui, ele já falando, né? Nos últimos dias, na nossa versão aqui, né? João Ferreira de Almeida, ele vai tratar essas palavras. E aí você vai encontrar outra palavra que tem a ver com todas as nações. Ele está falando que todas elas vão se convergir. Então, não haverá nação separada. Todas elas vão estar juntas naquele momento. E aí, isso acontecerá aonde? Em Jerusalém. Então, nós temos 3 pontos aqui que são importantes na leitura. Ele fala sobre os últimos dias, ele fala sobre todas as nações estarão reunidas, e é interessante isso, porque Isaías, ele compreendeu isso aqui? Não, ele nem sabia o que iria acontecer, quando iria acontecer. Ele sabe a respeito do quê? Do local. Ele sabe a respeito do quê? Dos últimos dias, mas não sabe quando. Ele não tem data. Está vendo que a profecia ela está sendo dita, mas ela não está sendo colocada data. A gente encontra um monte de falsos profetas aí colocando data nas coisas, né? A gente vê que, como os profetas do passado, não tem nem data, até porque as datas, né, são só diretamente de Deus, lembrando que Jesus falou. E uma coisa interessante, que todas as nações estariam reunidas. O Reginaldo lembrou, lá de Atos, capítulo 1, capítulo 2, a gente vai ver isso, né? Que várias nações estavam reunidas. E aonde? Jerusalém. Está vendo que Isaías não tem como saber, mas só vai saber quando isso acontecer. Isso lá no futuro, ok? Então, os profetas sempre falam a respeito do futuro, e você vai encontrar sempre os verbos. Você vai sempre perceber nas palavras que estão sendo ditas, que são os verbos, ok? Agora, nós vamos encontrar também mais uma outra profecia no Velho Testamento, lá de Daniel. Olha só, Daniel, capítulo... Deixa eu ver aqui. Daniel, capítulo 2, versículo 1 até o 44. E isso aqui é um pouquinho extenso, tá? Mas nós vamos ter que ler para a gente entender um pouquinho sobre essa questão aí. Regis, você pode ler para nós, rapidinho? Daniel, capítulo 2, deixa eu colocar aqui. Eu estava falando aqui, mas estava mudo. Daniel 2, do 1 até o 44. Isso aqui ele 44. É uma profecia, e ele vai explicar algumas coisas que a gente vai entender também, ok? E ele está falando a respeito da vinda do reino. Olha só, vamos lá. Vamos lá. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba
e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: Conte o rei o sonho aos seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: Por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostra ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitados foram os seguintes. Quando estavas deitados, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens,
mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó reis, é rei dos reis. O Deus dos céus tem te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Amém. 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 A gente vê aqui Daniel revelando algo que o próprio rei, né, teve em sonho. E aí quem revela não é Daniel. Quem revela é o próprio Deus, que então mostra para Daniel a respeito do que virá a acontecer. Então, olha só, Daniel capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revelará os mistérios. É ele quem revela. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então, Daniel sabe quando é esses últimos dias? Não. Ele não sabe, nem o rei Nabucodonosor. Mas há alguns detalhes que a gente precisa ir pegando, anotando, que então são quais que a gente pode perceber. Olha só, ele falou sobre uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata. Ele está, então, falando o que é qual o sonho, né, que Nabucodonosor teve, e ele vai revelando sem Nabucodonosor dizer para ele, porque é Deus quem revelou, né, para Daniel. Mas esses são os pontos interessantes que nós precisamos guardar, que é o quê? O sonho que ele tem, né, que é o quê? Cabeça de ouro, lá no versículo 32, peito e braços de prata.
Isso tem a ver com o quê? A Babilônia. Ele está falando sobre a Babilônia, até porque ele fala sobre o rei, não é? Isso lá no versículo 38. E aí depois, no mesmo 32, né, a gente vê sobre peito e braços de prata. E aí ele vai falar sobre um segundo reino. Esse segundo reino vai acontecer no versículo 39. Aí o terceiro reino, ele vai falar também. E aí o quarto reino também. Então, cada um tem, olha, no terceiro reino, ventre e quadril de bronze, né, versículo 32. E ele fala isso lá no 39, que é o terceiro reino. Depois, pernas e pés de ferro e barro, que é o que ele está falando lá mais para frente. É o quarto reino. Ele está revelando que vai passar todos esses reinos e, no último, alguma coisa vai acontecer. Porque lá no 44, o que ele fala? Né? Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Então, vai ser um reino que não vai passar para mais ninguém. Vai ser, não tem fim. Né? Esmuiçará e consumirá todos esses reinos. Então, não há reino nenhum mais poderoso do que esse reino que irá aparecer. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, significa que nesse quarto reino vai aparecer o reino dos céus, o reino de Deus. E aí a gente vai entender isso, mas ainda a gente não consegue compreender isso. Nós não conseguimos compreender porque estamos no Velho Testamento. Alguém tem poder para revelar isso? Não, porque nós estamos como se estivéssemos na época deles. Eles estão dizendo só o que foi falado, mas não sabe nem quando isso vai acontecer, mas sabe que vai aparecer tais reinos, né? E no quarto reino, que é então que a gente vai entender que vai aparecer o reino dos céus, que ninguém ninguém vai tomar. Ele vai existir e vai ser para sempre. Bem, então Daniel ele está revelando essas coisas, né? O reino de Deus seria como aquela pedra, porque ele fala sobre uma pedra, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, né, que é usado. No passado fala a respeito dessa pedra angular. Isso lá no Novo Testamento a gente vai ver isso. É uma pedra que é usada para o alicerce, para ser feito o alicerce. Então, ela é usada perfeita para fazer isso. Então, o reino seria construído. Ele seria o alicerce para o reino. Então, ele está falando sobre alguém também, né? E aí nós temos também mais uma passagem vamos lá, Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Joel, profeta Joel. Bom, Carlos, eu até mandei lá no grupo uma foto da estátua lá com algumas explicações lá no grupo. Ah, isso é legal. Cadê? Joel. Gente do céu. Depois de Daniel. Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Deixa eu ler aqui. 28 ao 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões.
Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, nós estamos vendo outra profecia a respeito do quê? Da vinda de algo, que é o reino dos céus. E aqui, se você ficar lendo somente este aqui, você também não vai conseguir compreender. E não tem nem como a gente revelar algo que está escrito aqui, sobre uma profecia. Nós só vamos entender isso quando chegar o momento, ok? Alguma dúvida a respeito disso aqui? Né? Porque o que a gente vê aqui, ó, acontecerá depois, que é o versículo 28, ele fala, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Ele está falando, tudo é futuro. Então, não tem nem como Joel dizer o que vai acontecer. Ele só revelou o desejo de Deus aqui. Só falou a respeito de uma profecia. Então, ele não tem nem como compreender. Como a gente leu na passagem, falando a respeito sobre profetas, sobre os anjos. Eles não têm como entender. Eles anelavam entender, mas não conseguiam. Né? Agora que eu estou vendo aqui, a Lurdinha chegou aí. Tudo bem, Lurdinha? Bom te ver. Depois nós temos aí, ó, o que acontecerá naquele dia? No versículo 28, só para complementar. Né? Virá uma luz, o Espírito será derramado. Então, a gente entende que tem alguma coisa que está sendo falado. O Espírito será derramado. E isso aconteceu naquele momento, no Velho Testamento? Não. Para quem conhece um pouquinho da história, só vai acontecer no Novo Testamento. Então, tudo isso não tem nem como, no passado, eles entenderem a respeito disso. Onde as pessoas seriam salvas? Outro ponto interessante sobre Joel. Né? Vai ser em Roma, vai ser em Jerusalém. Está vendo que nós encontramos pontos específicos que hoje nós conseguimos entender, porque já aconteceu. Mas no passado, o profeta entendia? Não. Ele somente dizia o que Deus mandou falar. Mas nós sabemos onde as pessoas seriam salvas. Dentro do contexto da história, ele fala sobre Jerusalém. Ele não fala sobre outro local. Então, Jerusalém é o local aonde o Espírito Santo iria chegar. Aonde o reino dos céus iria aparecer. Isso nós estamos dizendo porque conhecemos a história. Mas dentro da história do Velho Testamento, ou pegando no Velho Testamento, você não consegue compreender a profecia. Se você pegar qualquer outra profecia, você não vai conseguir revelar ela, porque você precisa entender quando ela aconteceu e a explicação dela. Tá? Bem, eu fiz a pergunta, mas está tudo bem até aqui? Compreenderam essa questão do Velho Testamento, quando se faz as profecias sobre o reino dos céus? E não tem nem como a gente dizer que o reino dos céus aconteceu no Velho Testamento. A igreja estava lá no Velho Testamento. Não. Ok? Bem. E aí, Wellington. Eles fazem um derramamento. Wellington, pode falar. Porque é mais prático. Não, tá tranquilo. Só mandei um joinha aí, tá? Tá bem explicado. Ok. Aí eu falei para a gente tem que ok, obrigado. Tem um som, eu acho que ativado aí, eu acho que deve ser de quem? Da Luísa? Acho que é da Luísa. E eu estou com falta porque eu não mandei a primeira aula para ela, mas já vou fazer. Regis, você consegue enxergar de onde é?
nossa reunião. Parece que a Luísa né? tentar colocar mudo aqui. Bate-papo, que é para exatamente não ficar adiante. E esse dia, no serviço lá, tá bombando. Não tô Tá com conseguindo 20 colocar. pessoas entre Eu também não estou conseguindo aqui. 11 crianças. Parece que... Então, Luísa, você está me ouvindo? Posto de saúde, levar para o médico, trazer. Parece que travou dela, não é? Trabalhar 9 horas. Parece. Porque eu levei uma pessoa com Maridade, aí fiquei esperando ela me chamar, daí eu cheguei em casa 9h20. Que estranho. Então, de vez em quando é meio puxado. Tá estranho isso. E o pior é que alguém vai ficar falando junto com a gente aqui. Não, eu levo lá também no Costa Silva, né? Luísa, Levo no tá Maridade, ouvindo a na gente? PUC, Unicamp, precisando. Então, tem hora que não tem jeito, não dá nem para respirar. Consegue desativar o fone dela daí? Nós estamos tentando fazer isso. Tá dando permissão. Não sei por quê. Bem, parece que parou alguma coisa, né? Bom, Parece. eu coloquei aqui um sinalzinho para ela ali, mas depois eu vou ter que tirar aqui também. Ela mandou no grupo, ela pediu desculpa que travou lá. Só pedir para ela sair e entrar de novo, que aí vai normal. Isso já aconteceu com ela. Bom, vamos ver então agora a respeito daqui, o segundo ponto, as profecias do Novo Testamento sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, segundo, as profecias do Novo Testamento sobre o reino. Ok. Nós vamos encontrar várias passagens falando a respeito do reino. E vai haver momento que nós vamos encontrar falando ainda sobre virá, ok? Isso dentro do Novo Testamento, virá. Nós vamos entender isso também. Então, vamos lá. Nós temos um momento sobre João Batista. 20 anos, né? Praticamente aí depois de Cristo. O reino não foi estabelecido antes de Jesus. Então, a gente vai encontrar isso lá em Mateus, capítulo 3. Vamos lá. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui a gente vai encontrar o ponto sobre João Batista. Então, vamos ver aqui o que é que ele está dizendo. Porque também é sobre a vinda do reino. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ludinha, você consegue ler para nós? Ativa o som aí, Ludinha. É porque esse do som do meu fone não está funcionando. Vou falar pelo celular. Ok. Boa noite, viu, irmãos? Boa noite. Mateus 3, 1, 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ok. Então, nós temos aqui João Batista falando a respeito do reino dos céus, ok? E esse reino já tinha sido estabelecido? Não, ainda não havia sido estabelecido. E olha que João Batista, sendo dito no Novo Testamento, e naquele momento, né, ele fala que ainda virá, né? Então, olha, arrependei-vos, é uma das coisas que ele está deixando claro para o povo.
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando você encontra frases, partes da Bíblia, né, versículos falando que está próximo, né, algo está próximo, significa que vai acontecer rápido, algo vai acontecer em pouco tempo. Agora, nós podemos entender bem claro que João Batista estava revelando algo que ainda iria acontecer, mas em breve tempo. Agora mudou um pouco, não é? Agora, Jesus, nós encontramos Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 17. Então, o reino não foi estabelecido na época de João Batista, ok? O reino não foi estabelecido na época que João Batista estava vivo. Ok, nós vamos entendendo, até a gente entender que no passado, no Velho Testamento, não foi estabelecido o reino. Eles estavam falando, até porque João Batista lembra sobre Isaías, que alguma coisa acontecer, mas lá no futuro. E agora João Batista vem ainda dizendo a respeito do reino dos céus. Mas não aconteceu na época de João Batista. Agora vamos ver o que é que Jesus fala. Capítulo 4, versículo 17. Deixa eu ver aqui. Meire, pode ler para nós? Mateus 4 e 17. Nos diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Ótimo. Quem é que está falando aqui? Jesus. Ele está falando Sim. algo que já aconteceu? Não. Não. Ele está falando algo que ainda irá acontecer. Então, o reino dos céus está próximo. Mas uma coisa vocês vão notar: o reino dos céus não acontece, ou o reino dos céus não aparece ainda quando Jesus está no seu trabalho, no seu ministério ainda na terra. Ele não vai acontecer. Por isso que Jesus está falando, está próximo. Significa que vai acontecer. Então, olha só, nós já estamos chegando próximo do acontecimento daquilo que a gente já vinha ouvindo lá do Velho Testamento falar. Agora, Marcos capítulo 9, vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo, vamos lá, 1, versículo 1. Vamos lá um pouquinho para frente aí, Marcos, capítulo 9, versículo 1. Wellington, pode ler para nós? Marcos 9, verso 1. Isso. Ele disse, grande é o que... Ele disse, grato-lhe, que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de vir o reino de Deus, vindo com poder. Ótimo, obrigado, Wellington. O que a gente percebe agora no livro de Marcos? É Jesus ainda falando. E ele vai falar algo interessante, sim. Alguns, olha só, alguns não vão ver. Ou, no caso, o reino vai chegar. Ele deixa claro, o reino vai chegar. Né? E chegar aonde? Na terra ou no céu? Jesus está na terra. E ele está falando para quem? Para os discípulos. Então, olha só, o reino dos céus, ou o reino de Deus, vai chegar. E vai chegar onde? Na terra. Ok? Então, a presença, o reino vai estar aqui. Então, durante as vidas dos discípulos, isso vai acontecer. Então, ele deixa assim, ó, passarão pela morte, ou melhor, aqui, ó,
deixa eu voltar. Em verdade vos digo, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Está vendo? O reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. Mas uma coisa muito importante, alguns dos que estão ali vão morrer, outros não. O que ele está falando é que, no período de vida das pessoas que estão ali, alguns vão morrer, mas alguns não vão. E eles vão ver o reino dos céus. Eles vão ver o reino dos céus. Isso, então, nos traz um entendimento de que ali no primeiro século apareceu o quê? Foi constituído o quê? O reino de Deus, o reino dos céus. Mas vamos lá, temos mais passagens? Temos, vamos complementar tudo isso. Agora vamos para João 3, do 1 até o 7. João 3, do 1 até o 7. Só completando o que mais que ele está falando aqui de Marcos, ele fala que vai vir com poder. Essa é outra coisa. O reino vem com poder. E nós vamos entender essa questão de poder, ok? Até então nós não estamos entendendo, mas as próprias passagens vão revelando para nós o que é cada coisa. João, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Pai, você pode ler para nós? Sim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa nascer de novo. Ok. Pai, você quer fazer um complemento dessa parte? Você até fez, né, no comecinho. Aqui esse Nicodemos, ele foi ter uma conversa com Jesus, querendo tirar alguma dúvida, né? Que ele fazia tantos milagres, tudo. E ele viu que Jesus fazia os milagres e ele presenciou muitas coisas que Jesus fazia. Ele foi saber, olha, como é que faz, né? Eu falei, você respondeu Jesus: em verdade, verdade, eu digo que se alguém não nascer de novo. Então, aqui começa a entrada no reino. Quer dizer, nascer de novo, o que é nascer de novo? Batizar. Então, você, para entrar no reino, esse reino que eu estou preparando, que está em Atos 2:38, para você entrar nesse reino, que já foi aqui, que vai ser preparado, você vai ter que nascer de novo. Aí, o que tinha que fazer? Nascer de novo era batizar, receber o dom do Espírito Santo para pertencer ao reino de Deus, que é a igreja. Esse momento agora, quando Jesus sobe ao céu, deixa a responsabilidade dos 12, e o Pedro vai e prega, e começa o reino ali, uma conversão de 3.000 pessoas. Aí foi isso que ele está dizendo para Nicodemos: se você não batizar, você não vai entrar nesse reino. É interessante. Sim. Perceberam que Jesus ainda está dizendo que ele está falando sobre esse reino, que se você não fizer algo... Ele não tinha vindo ainda. Não. Ele estava falando para Nicodemos de um reino que ainda não tinha sido estabelecido. Sim, não tinha sido estabelecido. Não tinha. Então, aí, ele já adiantou para o Nicodemos: você vai ter que batizar. Então, um dos pontos que a gente pega dentro dessa passagem, a mais de conhecimento para nós, é que irá vir o reino dos céus. Ótimo. Vai vir. E vai vir com poder. Ótimo. Está vendo que nós vamos juntando as informações,
os detalhes da leitura que a gente está fazendo. E agora ele fala mais uma coisa. Você quer pertencer ao reino dos céus? Ao reino de Deus, que é a mesma coisa? Ele vai falar que você precisa fazer algo. Não é? Nascer de novo. Nascer de novo. Então, ok, vamos guardando as nossas informações. Agora, vamos para João. Nós estamos navegando dentro dos evangelhos, ok? Então, vamos lá, João, ou melhor, João não. Vamos agora para Lucas 17, vamos voltar um pouquinho. Lucas 17, versículo 20 e 21. Vamos juntando todas as informações para a gente entender o que é esse reino que ele está falando, mas que até então não veio. Vamos lá. Lucas 17, 20 e 21. Diego, você pode ler para nós? Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Quais detalhes que a gente consegue pegar agora Jesus falando? Olha, Jesus continua falando. Não veio, vai vir. E quais são os detalhes, né, da leitura? Pode falar, pai. Então, agora ele está falando aqui, o Lucas está falando, você não vai ver um reino visível. Ele não existe esse reino visível. Vai ser um reino invisível, porque na cabeça deles era um reino visível, né? Jesus ia sentar no trono, ia reinar, e eles iam ficar ali ao lado de Jesus, vendo Jesus, e ele falou, mas não é esse reino que vocês vão ver, não. É o invisível. Ele vai vir. Ele vai acontecer. Vir. Mas esses são os detalhes que a gente vê, né, de Lucas. O reino de Deus está onde, então? Ele é invisível, mas ele fala que está dentro de você. Dentro de você. Mas ele existe. O reino existe. Nós vamos entender. Mas olha só, vamos juntando as informações aí que nós temos. Então, ele fala no 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, né? Ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos guardando as informações. Vamos para outra passagem. Agora vamos voltar, nós estamos navegando. Mateus 16. Mateus, capítulo 16. Está vendo que estudar a palavra é você juntar as informações para você conseguir a resposta. Não adianta você pegar algo do Velho Testamento e tentar interpretar, porque interpretar, né, o correto, quando você pega algo para ler, é você deixar ela responder, não é você interpretar alguma coisa. É você deixar ela interpretar algo que ela mesma disse. Até porque as palavras não são nossas. As informações são de Deus. Então, ele mesmo revela, ele mesmo interpreta. Então, nós só ficamos com a palavra. Vamos lá, Mateus 16, versículo 13, até o 19. Mateus 16, 13 até o 19. Vamos lá, deixa eu pedir aqui. Meire, você pode ler para nós? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ótimo. Até o 19. 19.
Peraí 17. que eu me perdi. Peraí que eu me perdi aqui um pouquinho. 17, ô Meire. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ótimo. Aí, agora Nós foi estamos certo. Isso, obrigado, Meire. Nós estamos agora juntando mais peças, mais informações sobre o que Jesus está falando, né, sobre a edificação do reino. Então, ele vai trazer para a gente o quê? A igreja que ele está falando é o reino de Deus. Tá? Então, a igreja é o reino. E o reino e a igreja são iguais, são a mesma coisa. Ok? E ele ainda diz algo interessante, que está construído sobre uma pedra. Lembra que no Velho Testamento nós encontramos, se eu não estou errando, mas é Isaías falando sobre uma pedra angular, sobre a pedra que seria edificado esse reino. Ele não está falando que é Pedro, porque o contexto está falando sobre Jesus. O contexto é sobre Jesus e não sobre Pedro. Agora, lá no finalzinho é que nós vamos entender que, depois de que ele explica que essa pedra, que é ele, porque ele vai edificar o quê? A igreja dele. É sobre essa pedra, que é ele mesmo, que ele vai edificar a igreja dele. Agora, lá no final ele ainda diz algo que nem Pedro, eu fico imaginando, Pedro ouvindo aqui, eu falei, é assim que a gente se... Deus do céu, e agora? O que é que esse Jesus falou para mim? Agora, como que eu vou entender isso? Imagina, fica junto, está parecendo nós, né? A gente pega o Velho Testamento, começa a ler, e a gente vai entender alguma coisa? Não. E se não pegar as outras que estão complementando? Aí é que nós não vamos entender nada. A gente vai querer tirar conclusões, fazer explicações erradas de ensinamentos que foram ditos lá no passado de algo que iria acontecer. Ou até mesmo lembrando de mandamentos do Velho Testamento, só porque está escrito na Bíblia, não significa que é mandamento para nós. É aí que a gente precisa entender. O Velho Testamento foi escrito para o judeu. Novo Testamento é escrito para nós. E às vezes a gente vai encontrar mandamentos do Velho Testamento sendo lembrados no Novo Testamento. E quando é que isso é lembrado? Agora a gente vai... vamos juntando peças. Quando fala sobre mandamentos do Velho Testamento, são falados na época que Jesus estava ainda vivo. O que é que está sendo vigorado ainda com Jesus vivo? A velha aliança. A velha aliança ainda está sendo vigorada. Então, Jesus está cumprindo ela. Jesus lembra os judeus, olha, sobre isso, sobre aquilo. Tudo que foi falado no passado, vocês não estão guardando, vocês não estão vivendo. A gente vai pegar várias vezes Jesus chamando a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, das pessoas que deveriam estar guardando as instruções, mas não estavam. Ok. Mas perceberam que nessa leitura ele está falando, continua falando sobre o reino. Então, esse reino vai vir. E uma das coisas que ele completa agora para nós é que a igreja é o reino. Então, nós temos uma informação a mais aí para nós, né? E que essa igreja iria ser edificada, ou o reino seria edificado. Por meio de quem? Da pedra angular, que é Jesus Cristo. Não tem o porquê. A igreja iria vir, mas iria vir
de outra pessoa, de João Batista. João Batista não edificou igreja nenhuma. E Pedro? Pedro edificou alguma igreja? Não, ele mesmo fala, eu não edifiquei nada. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Ok. Aí nós, então, temos uma passagem que a gente pode juntar aí para complementar. 1 Coríntios, vamos ler lá. 1 Coríntios... 1 Coríntios, capítulo 3, 3, versículo 11. Mãe, você pode ler para nós? 1 Coríntios 3 e 11. Posso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ok. Estão vendo a resposta daquilo que a gente está lendo, que a gente leu de Mateus, né? Nós vemos que essa pedra angular ou alicerce é Jesus Cristo. Paulo está lembrando para os irmãos, os discípulos, quem é este, não é? Porém, ninguém pode lançar outro fundamento ou base ou criar uma outra igreja. Vamos lá, porque, ó, a igreja é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ninguém pode criar uma igreja ou edificar outra igreja que não seja a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ok? Se não for por meio de Cristo. Então, só ele pode edificar, o fundamento está, a base é nele. Ok. Agora, nós vamos agora para Mateus 18 e 18, para complementar. Mateus 18 e 18. Reginaldo, pode ler para nós? Mateus 18 e 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ok. Então, mais um complemento de que Pedro receberá o quê? A chave dos céus. Ele está lembrando porque ele falou isso lá onde? Que a gente leu. Mateus. Então, Pedro, ele vai receber a informação quando tudo acontecer. Pedro vai entender tudo que foi falado, as profecias que foram ditas, o que Jesus falou para ele, porque até então ele não está entendendo nada. Vai ter que acontecer. Ok? Vai ter que acontecer para ele entender isso, porque até então ele não está entendendo. Lembra que Jesus fala ainda também para eles, para os apóstolos, não saiam, isso é mais uma das passagens, não saiam de Jerusalém. Então, qual que é o mandamento? Não é para sair. Mas o que vai acontecer? Não saia, fica aí, porque algo vai acontecer com vocês. Vai vir o quê? O Espírito. Ah, vai vir o Espírito Santo? Aonde é que fala isso? Lá no Velho Testamento. O Espírito Santo apareceu no Velho Testamento para os homens. Os homens receberam o Espírito Santo lá no Velho Testamento? Não. Só estava dizendo que algo iria acontecer no futuro. Então, esse é o ponto que a gente vê aqui. A própria Bíblia revelando para nós sobre as profecias. Ok. Agora vamos lá. Lucas, nós vamos... duas passagens e a gente encerra, que eu sei que nós não vamos dar conta, até já tinha calculado isso. Lucas 24, vamos lá, Lucas 24, versículo 44 até o 49. Vamos lá, Lucas 24. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pedir para... Tiago, lê para nós na sua versão.
Lucas 24, 44? Até o 49. Até o 49? Isso. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ótimo. Obrigado, Tiago. Perceberam que agora está sendo o quê? Jesus explicando algo para eles que aconteceu. Que eles também não tinham ideia dessas coisas. Até porque, lembra que Pedro indaga, discute com Jesus, quando Jesus fala que ele teria que morrer. E aí agora Jesus vem, depois de ter acontecido, porque esse é o momento que, igual o Reginaldo lembrou para a gente, né, dentro da história, que é o momento que Jesus fica 40 dias ainda ali com eles, né, revelando algumas coisas. E aí, ó, tá vendo? Mais uma coisa para eles. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas. Isso tudo foi dito lá. Mas aonde? Na lei de Moisés, na lei dos profetas e nos salmos. Olha só. Tudo isso que está acontecendo e que aconteceu da minha morte, a minha vinda, tudo, foi predito lá no Velho Testamento. Mas eles não compreendiam isso. Mas agora vocês compreendem. Vocês têm a compreensão do que foi dito no passado. E aí, então, Jesus explica a respeito, né, do que eles precisam ali, que era, ele havia de padecer, né, tinha que ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, ele vai revelando sobre a história. E aí, depois a gente vê, né, alguns pontos que ele vai deixar claro. Ele vai falar sobre o arrependimento e o perdão. Olha só, outras coisas importantes que são necessárias para você fazer o quê? Pertencer ao reino dos céus, ou pertencer à igreja. Vejam bem, Jesus deixou claro que a igreja e o reino dos céus, ou o reino de Deus, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Tá? Então, o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciados a todas as nações. Qual o momento? Até então, Pedro, os discípulos, no caso, os apóstolos que estavam ali junto com Jesus, porque Jesus, naquele momento que ele termina de explicar, ele vai para os céus. Ele vai para os céus. A igreja foi estabelecida? Ainda não. O reino, ele está falando, ainda não veio. Mas ele deixa algo para eles. Não saia de Jerusalém, porque é ali que vai acontecer tudo que já foi predito, e que então vocês precisam ficar. Mas, Senhor, aí ele fala, lembrando de uma outra passagem, que fala que é ali naquele momento que então vai acontecer tudo isso com poder. O reino dos céus viria com poder. Então, vai acontecer também, né? Então, não tem como a gente dizer outra coisa sobre a igreja ou sobre o reino de Deus, o reino dos céus, senão aquilo mesmo que está sendo revelado para nós. Estão percebendo que não somos nós, é a Bíblia quem revela. Nós só precisamos achar as passagens que nos dão a instrução correta para a gente não ficar tirando conclusões erradas do ensino. Então, a gente vê sobre arrependimento e perdão, que Jesus está falando que para você pertencer, você vai precisar fazer isso, né?
e vai acontecer a todas as nações. Olha, mais uma coisa diferente. No reino dos céus, no reino de Deus, ou na igreja, lembra que Deus escolheu um povo, e só foi o povo israelita que aceitou. Ok, que Deus escolheu. E aí, quando Jesus veio, ele falou que todas as nações, agora acabou. O judeu não vai ser o povo, não vai continuar sendo o povo escolhido. Não vai ser o povo, um povo diferente. Não. Agora ele fala que todas as nações, mas vai acontecer no momento, lá em Jerusalém. E qual o momento que a gente que já conhece um pouquinho da história? Vai ser o momento de Pentecostes, né? Aquela festa onde todas as nações estariam reunidas. Aí a gente vai juntando as informações que ele fala que, né, por essa situação de todas as nações estarem reunidas, a mensagem dele seria propagada para onde? Até os confins da terra. Porque esse povo que estava ali reunido iria pertencer ao reino. E depois eles iriam voltar, ó, eu estou contando um pouquinho da história, iria voltar para a sua terra. Para onde essa mensagem de Deus iria? Porque foi falado, uma profecia, até os confins da terra. Então, isso vai acontecer. Ok? Agora, a última passagem para nós. Lucas 23, 50 e 51. Lucas 23, 50 e 51. Vamos complementar. Vinte e três, 50 e 51. Vamos lá. Ludinha, você consegue ler para nós? Se for atrapalhar... Sim. 23, 50, 51. Isso. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com os desígnios e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Ok. Muito obrigado, Lurdinha. O que a gente encontra aqui nessa passagem? Um ponto da história. José da cidade de Arimateia, que é como ele está dizendo aqui, né, ainda estava esperando o quê? A vinda do reino dos céus. A vinda do reino de Deus. Estão percebendo que, enquanto Jesus estava vivo, o reino não veio. Enquanto Jesus estava aqui na terra, o reino não veio. Então, aqui é uma comprovação, até porque José fez o quê? Né? Ele pediu o corpo de Jesus para enterrar, ok? Então, estão vendo a junção de todas as partes da história para a gente entender que a igreja, ou melhor, o reino dos céus e o reino de Deus que foi falado no Velho Testamento, vem para o Novo acontecendo rapidamente no primeiro século. E aí Jesus já deixa algo já também esclarecido, que o reino dos céus ou o reino de Deus é a mesma coisa que ele disser que é a igreja dele. Então, todo reino precisa de um rei. E quem é o rei desse reino? Jesus. Jesus é o nosso rei? Sim. E quando é que nós pertencemos ao reino? Porque ele falou que o reino não é físico, é espiritual, está dentro de nós. Esses são outros pontos que não tem como mudar. Nós vamos entender que ele está falando que é um reino
espiritual. Então, o reino ainda não tinha chegado depois da morte de Jesus. E até Jesus subir para o céu, como a gente viu de Lucas ainda, não havia aparecido o reino dos céus. Até aqui, nosso estudo para. Nós estamos aí 9h21, e até aqui também a gente não tem, não é que a gente não tem a resposta, mas nós ficamos ainda naquele ponto. Que hora que apareceu o reino dos céus? Mas perceberam que vai acontecer, e rápido. E vai acontecer depois que Jesus for para o céu. Mas vai acontecer aonde? Aqui na Terra, no primeiro século, ainda com aqueles discípulos que estavam vivos. Haveria de alguns morrer, e outros estariam vivos para ver o reino dos céus. Um deles, quem é? José de Arimateia. Esse iria ver o reino dos céus. Então, significa que, mesmo que José de Arimateia morresse 20, 30 anos depois, significa que ele viu o reino dos céus. O reino dos céus veio no primeiro século. Ele não virá, ele já veio. A igreja é o reino dos céus, como Jesus mesmo falou. A igreja dele, porque ele estabeleceu, é o reino dos céus. E o que significa igreja? Regis, explica para nós aí a palavra igreja. Oi, Caco. Igreja, ela é uma palavra que vem do grego, que é eclesia, né? Que significa separados, né? Uma comunhão, chamados para fora, né? E a igreja chama as pessoas para fora do mundo e traz elas para dentro de algum lugar. E onde é esse lugar, né? É o que você vai finalizar depois. Mas tem essa ideia de chamados, né? É uma congregação, assembleia, está tudo ligado, né? Ao nome igreja. Mas a ideia de chamado, quando convocava, quando fazia uma assembleia, né? Convocavam as pessoas, chamavam as pessoas. Então a igreja tem essa ideia, são chamados para fora do mundo, né? Explicando melhor, para fora do mundo. E nós precisamos estar dentro de um lugar seguro. E esse lugar seguro é o reino de Deus. Aí você vai concluir depois, né, sobre essa questão. Até mesmo, como você bem falou aí, a gente vai ver lá no Velho Testamento as profecias, João Batista falando, Jesus falando. Então a gente percebe que é uma construção, né? Era algo que aqueles profetas, os que falaram sobre o reino, não sabia do que estava falando, né? O que estava sendo profetizado. Mas nós vamos compreender agora em Jesus. Então, todo o estudo da Bíblia, como a gente falou no início, né? Tava aquele comentário sobre o dízimo, né? Aquela pergunta. Então, a gente precisa pegar todas as passagens que vão falar a respeito daquele assunto para a gente chegar numa conclusão. Porque a Bíblia, apesar de ter vários livros dentro, se torna um livro só. E então, em várias cartas, vários livros, vários textos ali, vai falar de um determinado assunto. Então, nós precisamos juntar todos esses assuntos, como está sendo feito aqui hoje, a respeito do reino. Aí sim a gente vai chegar numa conclusão. Como você falou, se a gente pegar versículos isolados e tentar tirar uma ideia daquilo, a gente vai estar errado. A própria Bíblia, né, como você também falou, a própria Bíblia vai interpretá-la, né? Nós não somos capazes de interpretar com nossas ideias, né? Mas vamos deixar a Bíblia falar. Esse é o conceito, né? Deixa a Bíblia falar. Aquilo que a Bíblia não fala, a gente também, não fala nada, né? Então deixa a Bíblia falar por nós. É isso aí. A ideia é essa. Nós estamos construindo a história.
Para a gente entender toda ela, precisa ser construída. Eu não posso pegar uma passagem do Novo Testamento e compreender algo do Velho Testamento. Não vou conseguir. Então, quando nós estamos estudando, é necessário você pegar... Você quer saber sobre um assunto. Um exemplo. Vamos lembrar a Meire. Um exemplo sobre dízimo. Você vai pegar dízimo, que fala lá no Velho Testamento, e qual a ideia que ele fala sobre dízimo? Lá no Velho Testamento. Todas as passagens, e aí você vai verificar quais os mandamentos com relação a isso, quais as ordenanças com relação a isso. Ok, Velho Testamento fala sobre dízimo. E aí você vem para o Novo Testamento. Então, a gente compreende que Velho Testamento é velha lei, velha aliança, não é para nós. Ok. Se não é para nós, então, dízimo não é para nós. Ok, parou aí. Tudo bem. Vai para o Novo. Pega tudo que fala sobre dízimo. Você vai encontrar algumas passagens. E pega tudo falando sobre oferta, tanto o velho quanto o novo. Aí você vai juntar tudo. Aí sim você consegue fazer uma construção de história e de mandamento para velho e mandamento para novo. Aí você tem, então, a construção completa e você não vai fazer interpretação, porque a própria Bíblia tem capacidade de responder ela mesma. É a mesma coisa. Se você vai para a escola, vai estudar matemática. Matemática não é todo mundo que gosta. Tem os seus especiais aí. Mas é necessário. É necessário na nossa vida. Senão a gente não tem compreensão das coisas. E aí, então, na matemática diz que 2 mais 2 é o quê? 4? Ou é 22? Entendeu? Ela tem a explicação. Não sou eu. É o livro de matemática, com a regra dela, dá a explicação. E ela mostra como. E então a Bíblia não é algo de se fazer interpretação. Ela mesmo diz e ela mesmo responde. Então, se eu começar a responder algo que vai além, a gente lembrou isso no começo. Nós não somos os escritores da Bíblia. E aí, se a gente começa a colocar além, a gente começa a fazer algo que vai fora dos ensinamentos de Deus, né? Eu posso até fazer algo de bom, mas não está dentro dos ensinos de Deus. E aí, então, eu vou contra ele. Sendo assim, né, a gente sabe das consequências quando você começa a ensinar algo que vai além da própria Escritura. E é algo que a gente precisa se preocupar muito, muito com isso. Mas, ok, estamos aí em cima do nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta dentro desse texto, do contexto que a gente viu do Velho e conseguimos ver o Novo Testamento completo, né? Pelo menos as passagens que nos mostram. Alguém tem uma pergunta, algum comentário? Gostaria, Caco. Oi, Luísa. Desculpa aí, viu? Que travou meu computador, eu não conseguia desativar o som. Mas ele está assim travando mais ultimamente. Não. Mas tranquilo. Com relação ao que você falou, eu penso assim, né, que Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar, né, que o Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, né? Então, Isaías, Daniel, Joel, como você disse, eles não sabiam o que seriam. Eles foram instrumentos de Deus para dizer das coisas que iriam acontecer, mas eles não sabiam o que realmente era. Então, tudo o que os profetas diziam, eles não tinham noção do que seria. Então, eu acho que pode-se até dizer, né? Não sei, que eram tudo sombras. Mas, no Novo Testamento, há o cumprimento. Ou seja, aquilo que eram sombras se torna a realidade, né? Em Cristo.
Ok, muito bem colocado, Luísa. Oi, fala, Regis, pode falar. Interessante a ideia que a Luísa trouxe, né? Que era sombra, né? Aquilo que é sombra, a gente não consegue identificar, né? Se a gente vê a nossa sombra, a gente sabe que é nossa porque nós estamos ali, né? Mas sombra é que a gente não consegue identificar. Em só Jesus, Jesus consegue revelar isso para todos nós, né? Eu só peguei esse gancho que a Luísa lembrou, é interessante isso, né? A realidade, de fato, né? Em Jesus. Bem colocado, bem lembrado, é isso mesmo. Mais alguém? Pode aproveitar, fazer um comentário ou alguma pergunta dentro desse texto, né, do que a gente está vendo. Então, Caco, hoje eu tive esse tema de uma senhora num grupo, né? E aí achei muito oportuno quando foi falado aí que o reino não é físico, né? Espiritual, está dentro de nós. E a gente tem que ver muito sobre isso, que vai ser o tema da próxima aula, né? Sim. Justamente para a gente saber explicar, para não misturar com as filosofias, o emocionalismo, sabe? Aquela questão assim, está no meu coração, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pratico boas obras, e a gente não é bem por aí, né? É isso mesmo, bem lembrado, bem lembrado. Não é simplesmente você dizer algo, né? Não é porque você fala assim, está dentro do meu coração. Lembra quais são as outras partes que Jesus deixou sobre a profecia, sobre aquilo que era necessário? Ele falou ainda para Nicodemos, você vai precisar fazer o quê? Nascer de novo. Ué, mas eu tenho no meu coração, né? O reino está no meu coração. Não, não é só isso. Você vai precisar fazer algo. E aí, esse fazer algo, que é nascer, né, da água e do Espírito, que ele vai falando ali, vai ser, então, entendido logo mais, porque depois que ele for, vai ficar os apóstolos. Nós vamos ver isso sendo revelado, sendo mostrado e já confirmado para nós em Atos. E aí a gente vai confirmar todos os detalhes que Jesus veio falando, profetizando algo que iria acontecer e as coisas importantes que eram necessárias serem feitas. Se não fosse dessa forma, não, lembra que ele falou, se não for assim, não pertence ao reino dos céus. Opa, peraí, não pertence ao reino dos céus ou não pertence à igreja? Não, é a mesma coisa. Você quer pertencer ao reino, você vai pertencer à igreja. Qual igreja? Você só vai encontrar uma. Só uma. Não tem duas. Isso tudo a gente vai ver na próxima aula para a gente completar a respeito da vinda ou a respeito do reino dos céus, que Jesus já está pré-colocando para nós algo que vai acontecer ali, no primeiro século. Amém? Se ninguém mais tem algo a dizer, né, nós podemos encerrar, né, fazendo uma oração. Deixa eu ver aqui. Cadê? Wellington, você pode fazer para nós, para a gente encerrar? A gente, então, depois se despede, cada um aí, e a gente termina a gravação também. Amém. Então vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de mais essa reunião, ó Deus, que o Senhor capacitou o seu servo para nos trazer, ó Deus, entendimento da tua palavra, que possamos, ó Deus, sim, colocar em prática, ouvi-la, e não somente ouvir, mas colocar em prática todos os dias na nossa vida, ó Deus, ser luz e sal nessa terra. Ó Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos dado saúde, força, capacidade de viver na tua presença. Pai, continue nos guiando, nos fortalecendo, a cada um que participou hoje, ó Deus, a cada um que está participando, ó Deus, de alguma maneira, em outros horários. Ó Deus, continue capacitando o teu servo, dando força, dando entendimento
entendimento que o trabalho dele não é em vão, todo o trabalho que eles têm feito, ó Deus, trazendo esse entendimento para cada um de nós, é produtivo e que nós possamos, ó Deus, aproveitar a oportunidade de aprender e colocar tudo isso em prática, Deus. Eu te agradeço pela Igreja do Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos dado o teu Espírito Santo e um espírito de sabedoria, ó Deus, para continuar em tua presença. Eu te agradeço e em nome do teu Filho amado Jesus, continue conosco, não só neste momento, mas ao findar dessa noite e no dia que seguir, ó Deus, o Senhor esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Muito bem, deixa Amém. eu fechar aqui. Antes, cadê? Stop. Ok. Gente, muito obrigado a presença de vocês mais uma vez. Deus abençoe a cada um Muito de vocês. obrigada, Dê um bom professor. descanso. Obrigado, Muito obrigada, Luísa. Regis. Amém, Luísa. Obrigada. Lurdinha, Boa muito noite. obrigado. A Pai, todos. mãe, obrigado pela presença, pela ajuda. Wellington, obrigadão. Tô vendo que você tá com o braço aí machucado, rapaz. O que aconteceu com você? Rapaz, eu caí do andame, tô trabalhando, né? Caí do andame, quebrei um dedo aqui, teve que engessar. Tá bom. Assim mesmo. Diego. Deus abençoe. Amém. Diegão, muito obrigado pela presença. Lurdinha. Regis, muito obrigado mais uma vez. Tiago, obrigado mais uma vez. Boa noite, professor. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Até mais, Lurdinha. Tiago. A Meire também. A Meire também. Verdade, Meire. Obrigado, Meire. Boa noite. Se tiver mais dúvidas, pode falar com a gente durante a semana, viu? Se bom. possível for, eu vou te passar um pequeno estudo a respeito. E aí a gente pode depois conversar também. Tá bom. Eu vou aceitar. Com certeza. E eu agradeço por isso, também poder servir vocês. Gente, muito obrigado. Desligando aqui. Vou contar. 3, 2, 1. Até.